Boa tarde, gente, tudo bem? Essa aula está sendo gravada porque eu tive que viajar, mas vai ser disponibilizada no próximo sábado. A aula de hoje é sobre queixa-crime. Conceito de queixa-crime é a peça inicial da ação penal privada oferecida. Qual que é o momento processual, a identificação? O crime é de ação penal privada e o ofendido ou seu representante legal procura o advogado para tomar as medidas judiciais cabíveis. Então, a palavra-chave vai ser ação penal privada e o ofendido procura advogado. A base legal é o artigo 30 ao 31, 41 e 44 do Código de Processo Penal e artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal. Legitimidade. A queixa-crime é ajuizada por advogado contratado pelo ofendido ou seu representante legal. Se o ofendido morre ou é declarado ausente, o direito de oferecer a queixa-crime ou de dar prosseguimento à acusação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, lá pelo artigo 31 do Código de Processo Penal. Ressalvado, entretanto, o caso do artigo 236, parágrafo único do Código Penal, que é a ação penal privada personalíssima, que é contrair casamento induzido em erro, cuja legitimidade será somente do cônjuge enganado. Importante, o advogado deve ter procuração com poderes especiais do artigo 44 do Código de Processo Penal para ajuizar a queixa-crime. Na peça também é importante mencionar que a queixa-crime está instruída com instrumento de procuração com poderes especiais. Qual que é o prazo da ação penal privada? É lá do artigo 38 do Código de Processo Penal e o 103 do Código Penal. O prazo para o oferecimento da queixa é de 6 meses, contado a partir da data do conhecimento da autoria do crime pelo ofendido ou seu representante legal. O prazo é decadencial, conforme o artigo 10 do Código Penal, computando-se o dia do começo e excluindo-se o dia final. Exemplo: o ofendido do crime de difamação toma conhecimento da autoria no dia 18 de janeiro de 2008. A queixa-crime deverá ser oferecida até 17 de julho de 2008, sob pena de decadência e consequente extinção da punibilidade. Importante, no prazo penal não computa-se se o mês tem 30 ou 31 dias, basta contar o prazo de 6 meses e diminuir um dia, pois o dia do início é computado e o dia do final é excluído. Tratando-se de ação penal pública subsidiária, o prazo será de 6 meses a contar do encerramento do prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia. Isso é o que dispõe o artigo 29 do Código de Processo Penal e o artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal. Quais são os requisitos da queixa? Estão lá no artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então, descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. É descrever o fato de forma clara e objetiva, mencionando o autor da ação, o ofendido querelante, e o ofensor querelado, a data, o local do fato criminoso, os meios, instrumentos empregados, a forma como foi praticado o crime e o motivo. Relatar que a conduta do querelado constitui crime de ação penal privada, destacando e descrevendo ainda eventuais agravantes, qualificadoras ou causas de aumento de pena. No caso de concurso de agentes, a queixa deve especificar a conduta de cada um. Assim, no caso de coautoria e participação, deverá ser descrita individualmente a conduta de cada um dos coautores e partícipes.
Qualificação do acusado, identificação do acusado. Qualificar é descrever o conjunto de características pelas quais se possa identificar o querelado, distinguindo das demais pessoas. Exemplo, nome, nacionalidade, estado civil, RG. Observação: colocar na qualificação exclusivamente os dados fornecidos no enunciado da peça, sob pena de identificação indevida e ter a peça zerada. Classificação jurídica do fato, né? O querelante deverá indicar o artigo de lei que se aplica ao fato imputado, não bastando a simples menção ao nome da infração. O rol de testemunhas. O momento adequado para rolar as testemunhas constante no disposto do artigo 41 é o da propositura da ação. Fazer o pedido de condenação, fazer o pedido de valor de indenização mínima, lá do artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal. Vamos ao modelo de queixa-crime. Então, a primeira coisa vai ser o endereçamento, né? A gente vai ter que olhar o crime, a pena, a espécie. Pode ser endereçada ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca de, se o crime é de competência da Justiça Estadual, excelentíssimo senhor juiz federal, doutor juiz federal da vara criminal da seção judiciária de, se a competência for da Justiça Federal, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do juizado especial criminal da comarca de, se a infração for de menor potencial ofensivo, pena de até 2 anos e contravenções penais, da Lei 9.099 de 95. Qualificação, né? Beltrano, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, residente domiciliado por seu procurador infracinado, mediante procuração com poderes especiais em anexo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência oferecer queixa-crime com base no artigo 30, 41 e 44, ambos do Código de Processo Penal, e artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal. Contra Beltrano de tal, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, residente domiciliado, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Dos fatos, primeiro parágrafo, localizar a descrição do fato criminoso, data, hora, local e verbo do tipo penal. Segundo parágrafo, descrever como foi cometido o delito, descrever eventuais agravantes, causas de aumento de pena ou qualificadoras. No direito, mencionar o fato e atribuir o respectivo tipo penal. Dos pedidos, ante o exposto, requer o querelante o recebimento da queixa-crime, a citação do querelado, produção de provas coletiva de testemunhas arroladas, a procedência do pedido com a consequente condenação do querelado nas penas do artigo tal do Código Penal, a fixação de valor mínimo de indenização nos termos do artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas, nesses termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Observação: se for juizada a queixa-crime perante o Juizado Especial Criminal, você deve formular pedido também de designação de audiência preliminar ou de conciliação, conforme caiu no 15º exame da OAB. Outra observação: como regra, a competência para processar e julgar os crimes contra a honra será do Juizado Especial Criminal. Entretanto, havendo concurso de crimes entre calúnia e difamação e ou injúria, será excedida a competência do GCRIM, devendo o processo seguir o rito estabelecido no artigo 519 e seguintes do Código de Processo Penal. Agora, eu trouxe a peça que caiu no 15º exame da OAB. Vamos ler? Henrico, engenheiro de uma renomada empresa de construção civil, possui um perfil em uma das redes sociais existentes na internet e utiliza diariamente para entrar em contato com seus amigos, parentes e colegas de trabalho. Henrico utiliza constantemente as ferramentas da internet para contatos profissionais e lazer, como o fazem milhares de pessoas no mundo contemporâneo. No dia 19/4/2014, sábado, Henrico comemora aniversário e planeja, para a ocasião, uma reunião à noite com parentes e amigos para festejar a data em uma famosa churrascaria da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Na manhã de seu aniversário, resolveu então enviar o convite por meio
da rede social, publicando postagem alusiva à comemoração em seu perfil pessoal, com todos os seus dados. Helena, vizinha e ex-namorada de Henrico, que também possui perfil na referida rede social e está adicionada nos contatos de seu ex, soube assim da festa e do motivo da comemoração. Então, de seu computador pessoal instalado em sua residência, um prédio na praia de Icaraí, em Niterói, publicou na rede social uma mensagem no perfil pessoal de Érico. Naquele momento, Helena, com o intuito de ofender o ex-namorado, publicou o seguinte comentário: não sei o motivo da comemoração, já que Érico não passa de um idiota, bêbado, irresponsável e sem vergonha, e com o propósito de prejudicar Henrico perante seus colegas de trabalho e denegrir sua reputação, acrescentou: ainda ele trabalha todo dia embriagado. No dia 10 do mês passado, ele cambaleava bêbado pelas ruas do Rio, inclusive estava tão bêbado no horário do expediente que a empresa em que trabalha teve que chamar uma ambulância para socorrê-lo. Imediatamente, Henrico, que estava em seu apartamento e conectado à rede social por meio de seu tablet, recebeu mensagem e visualizou a publicação com os comentários ofensivos de Helena em seu perfil pessoal. Henrico, mortificado, não sabia o que dizer a seus amigos, em especial Carlos, Miguel e Ramires, que estavam ao seu lado naquele instante. Muito envergonhado, Henrico tentou disfarçar o constrangimento sofrido, mas perdeu todo o seu entusiasmo e a festa comemorativa deixou de ser realizada. No dia seguinte, Henrico procurou a Delegacia de Polícia Especializada em Repressão aos Crimes de Informática e narrou os fatos à autoridade policial, entregando o conteúdo impresso da mensagem ofensiva e a página da rede social na internet, onde ela poderia ser visualizada. Passados 5 meses da data dos fatos, Henrico procurou seu escritório de advocacia e narrou os fatos acima. Você, na qualidade de advogado de Henrico, deve assisti-lo. Informa que a cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, possui várias criminais e juizados especiais criminais, com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redija a peça cabível, excluindo a possibilidade de impetração de habeas corpus, sustentando para tantas teses jurídicas pertinentes. Bom, nesse caso, a peça é uma queixa-crime, ação privada de iniciativa ação penal de iniciativa privada, exclusiva ou propriamente dita, com fundamento no artigo 41 do Código de Processo Penal ou artigo 100 do Código Penal, combinado com o artigo 30 do Código de Processo Penal, dirigida ao Juizado Especial Criminal de Niterói. Os crimes contra a honra narrados no enunciado são de menor potencial ofensivo, lá do artigo 61 da Lei 9.099 de 95, não obstante a incidência de causa especial de aumento de pena e do concurso formal. A resposta penal não ultrapassa o patamar de 2 anos. Como petição inicial de uma ação penal, assim como a denúncia, deve conter os mesmos requisitos que essa lá do artigo 41 do Código de Processo Penal. Como principal diferença, destaca que, enquanto a denúncia é subscrita por membro do Ministério Público, a queixa-crime será proposta pelo ofendido ou seu representante legal, patrocinado por advogado, sendo exigida para esse ato processual capacidade postulatória. Assim, da procuração devem constar poderes especiais lá do artigo 44 do Código de Processo Penal. O examinando deve, assim, nesse caso, redigir a queixa-crime de acordo com o artigo 41 do Código de Processo Penal, observando necessariamente os requisitos ali estabelecidos, a saber, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Quanto à qualificação, deveria o examinado propor a queixa-crime em face da querelada Helena. Em relação à estrutura, deveria o examinado ainda apresentar breve relato dos fatos descritos no enunciado, com a exposição dos fatos criminosos, injúria e difamação, e todas as suas circunstâncias, causas de aumento de pena, bem como a tipificação dos delitos praticados em concurso formal. Lá o artigo
139 e 40, combinado com o artigo 141, inciso 3º, combinado com o artigo 70, todos do Código Penal. Ao final, o examinando deveria formular os seguintes pedidos: a procedência do pedido com a consequente condenação da querelada nas penas do artigo 139 e 140, combinado com o artigo 141, terceiro, combinado com o artigo 70, todos do Código Penal, a citação da querelada, a oitiva das testemunhas arroladas, a condenação da querelada ao pagamento das custas e demais despesas processuais, a fixação de valor mínimo de indenização nos termos do artigo 387, inciso 4 do Código Penal, e o examinando deveria apresentar o rol de testemunhas, indicando as testemunhas Carlos, Miguel e Ramírez, e datar a peça, observando o prazo decadencial de 6 meses para propositura da queixa-crime, que é o que diz o artigo 103 do Código Penal, combinado com o artigo 38 do Código de Processo Penal. Independente da conclusão de inquérito policial, se conhecida a autoria e havendo prova da materialidade, como no caso apresentado. Pessoal, espero que a aula tenha contribuído com os seus estudos da segunda fase da OAB Direito Penal. Eu estou sempre por aqui. Até a próxima aula. Beijos!